Olá pessoal, boa noite, mais um Papo DR para você. Então, como vocês sabem, coloca aí na sua agenda, você já sabe muito bem que todas as segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR. Então aí convida seu amigo, aperta aí no coraçãozinho, manda um aviãozinho pro seu amigo, porque nós vamos ter o Papo DR de hoje, será sobre desafios e ações do gestor em tempos de pandemia. Vai aí convidando um amigo, vai apertando o coraçãozinho aí, que o nosso convidado hoje é o Wanderson. Ele já encontra-se aqui conosco, então daqui a pouco eu vou autorizar aqui, chamá-lo aqui, vou fixar aqui pra gente o texto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aí, Salete chegando, Patrícia, Edivaldo. Vai aí, convida todos os amigos que vamos ter o nosso Papo DR de hoje. Olá pessoal, todas as segundas-feiras nós temos o Papo DR. O Papo DR de hoje vai ser com Wanderson Melo. Ele vai falar sobre os desafios e ações do gestor em tempo de pandemia. Pessoal, me diz aí se vocês estão conseguindo me escutar. Grande abraço aí, Gilvan, Marcos aí, Alcântara. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Tudo tranquilo? Vai comentando aí também qual cidade você está. Então hoje vamos ter o Papo DR com o Wanderson Melo. Eu vou aqui autorizar a entrada dele. Então pessoal, como vocês sabem, todas as segundas-feiras às 20h38 nós temos o Papo DR. Então todo o Papo DR hoje vamos falar sobre os desafios do gestor e suas ações nesse tempo de pandemia. Então, nosso convidado de hoje é o Wanderson Melo. Ele vai se apresentar aí para vocês. Então, como vocês estão, pessoal? Estão conseguindo me soltar bem aí? Sim, ó, Ronald, seja bem-vindo. Comenta aí qual cidade vocês estão. Chama aí o seu amigo. Aperta aí no coraçãozinho para dar mais engajamento e a gente poder compartilhar educação de qualidade. Então, na sua agenda, coloca todas as segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR. Então, vamos justamente hoje falar com Wanderson, referente ao desafio do gestor. Então, é bem interessante que Wanderson vai conversar com vocês aí. Ele é gestor, ele também é gestor. Então, vai falar um pouco com relação a esse tema. Então, vai convidando aí, que daqui a pouco o Wanderson estará entrando aqui conosco. Olá, Yasmin, Alex, todos estão bem-vindos, Edivaldo, Complice, Gilvan, Márcio, Ameno. Ô, Márcio, tempão, né, que a gente se vê, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Papo DR, certo? Olá, Thaís. Então, vai convidando aí os amigos que vamos conversar hoje sobre os desafios e ações do gestor em tempo de pandemia. Então, vamos falar justamente esse momento que estamos passando. Eu como gestor público, eu como gestor, como tu és gestor também na sua empresa contábil, quais os desafios nesse momento de pandemia referente a
gestão em si. Então, lá, Júnior, chegando aí conosco, o nosso Papo DR. Deixe-me verificar aqui, o Wanderson. Teila Monteiro. Olá, boa noite, pessoal. Vai comentando aí a cidade de vocês. Conectando aqui, ó, Recife, o pessoal aí, Dênio, grande abraço. Horário marcado toda segunda, Júnior aí comentando com a gente. É isso mesmo, toda segunda às 20h38. Tô tentando aqui, pronto, deixa eu ver aqui. Cadê? Então, mandei o convite aí. Então, Vando está aceitando lá o convite. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Edneuza, né? Então, vamos falar hoje sobre os desafios da gestão. Então, o Vando está conectando aí conosco, já mandou o convite. Então, pessoal, o pessoal de Distância, o Júnior aí de Distância, o pessoal de Recife, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Rabson, grande amigo Rabson aí, né? Trabalhando bastante, né? Na polícia. Então, pessoal, e aí nós temos vários desafios que nós precisamos. Aí o nosso amigo Wanderson, seja bem-vindo, Wanderson, ao nosso Papo DR. Wanderson, nosso Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Então, sempre temos diversos temas. O último nós fizemos sobre marketing digital com Zenaide Carvalho, marketing para empresa contábil sem infringir o código de ética de contabilidade. Então, nós temos diversos temas e hoje vamos falar, né, contigo que trabalha na parte de gestão, é gestor também. Então, primeiro eu quero agradecer por ter aceito o convite, Wanderson, e estar conosco, né? Um grande parceiro está aqui conosco nesse momento, né, de pandemia, então temos que reinventar e entra justamente a parte, né, tecnológica. O projeto, Wanderson, do Papo DR é um projeto que já vinha sendo pensado e, coincidentemente, acabou vindo nas suas edições na pandemia, mas não foi por causa da pandemia que começou a ter o Papo DR. Então, o Papo DR acontece todas as segundas com temas diversos. Por isso, o DR, discutir várias relações, várias formas de relações. Então, muito obrigado, Wanderson. Eu gosto sempre de perguntar o seguinte: quem é o Wanderson? Então, seja bem-vindo ao nosso Papo DR. Olá, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vi aqui várias pessoas queridas entrando no nosso papo de hoje. Um abraço para Salete, para Lana, que eu vi aí, para nosso amigo Marcos, Marcos Alcântara, grande colaborador também do Dias Rosa, né? Não é isso? O Marcos. Vem os Alex de Itabaiana, nosso conselheiro Elias, que eu vi aqui também passando, e alunos, ex-alunos. E queria, antes, Rodrigo, parabenizar pela iniciativa, né? O Papo DR se consolidou, é um programa obrigatório às segundas-feiras, e eu estou muito lisonjeado de ter essa oportunidade em conversar com vocês. Eu sou Wanderson Melo, eu sou contador, evidentemente,
sou professor e também sou analista de controle externo 1 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E, atualmente, estou presidindo o nosso Conselho Regional de Contabilidade, o nosso CRC. Estou à disposição de todos vocês. Ô, Wanderson, tu ensina contabilidade pública, não é isso? São disciplinas voltadas à contabilidade, à área pública, né? A gente ensina planejamento governamental, orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e auditoria no setor público também, chamada auditoria governamental. Além de ministrar palestras na área de controle externo, de transparência, enfim, tudo que for voltado à gestão pública, né? Tanto que o pessoal está comentando aqui, a Patrícia está comentando, Patrícia Santana, saudade das aulas, tá vendo? Ó, tá com saudade, né, das suas aulas. Então, e já teve outra pessoa aqui mais na frente, eu não lembro aqui quem foi que disse, Wanderson está diferente, né? Então vamos estar um pouco diferente, tá de barba, então e tá, comentaram aqui também. Para aproveitar a quarentena, o isolamento, para descansar um pouquinho o rosto, né? A gente que faz barba todos os dias é um horror. Então, a gente está descansando um pouquinho a pele. Já voltamos ao normal. Não, e é bem interessante, Ivan, que quando a gente estava comentando qual o tema, né? Então a gente, no Papo DR, nós temos vários temas. Já tivemos temas falando sobre alimentação em tempos de pandemia. Tivemos falando também sobre a saúde mental nesse tempo também, de como controlar a mente em si. E assim, é um desafio muito grande quem está na gestão, né? Então, em gestão como todo, tanto gestão pública, como gestão de um órgão, como também gestor da sua própria empresa contábil, porque a gestão é algo bem amplo, né? E que precisa de várias situações que a gente precisa levar em consideração para trabalhar no seu dia a dia. E assim, quando veio essa pandemia, eu acredito que começou a abalar várias pessoas, né? Dentre elas, os seus gestores que começam a pensar como se tomar alguma decisão. Inclusive, entrando um pouco na área pública, afetou até a questão das eleições, né? Eu não sei nem como é que está, eu não tenho acompanhado, mas assim, até a questão das eleições, e que seria o último ano do gestor, é o último ano dos gestores, e que tem essa parte assim. E assim, qual o maior desafio que tu vê, Wanderson? Ou como gestor, porque o senhor também é gestor, né? Então além de ser gestor, tá também, eu fico brincando, o senhor tá dos dois lados, né? Uma hora o senhor é gestor, outra hora o senhor está verificando os atos dos outros gestores públicos. Qual o maior desafio nesse momento agora que tu vê, no momento de pandemia? Bem, Rodrigo, o desafio maior para o gestor como um todo, não só o gestor da área pública, é saber lidar com as mudanças. As mudanças que são impostas em virtude do problema do coronavírus, e são mudanças significativas em diversas áreas, desde a gente como pessoa física até as entidades, as organizações, sejam públicas ou privadas. Então, afeta sobremaneira as relações das entidades com os seus colaboradores, as relações das entidades com o fisco e também a relação das entidades com a economia como um todo, uma vez que você vai precisar se planejar, se for o gestor da área privada, se planejar e se preparar para o retorno das atividades que já se avizinha, né? Já temos um decreto governamental nesse sentido, e então a gente precisa se adaptar, ou seja, se preparar, seguir as recomendações estabelecidas pelos órgãos governamentais e também pelas organizações médicas e sanitárias. Então, e o gestor público é mais ainda, porque além de fazer toda essa preparação para o retorno das atividades, o gestor precisa também atender à legislação. Como você falou, nós estamos no último ano de mandato, no caso para prefeitos, e o prefeito tem que atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e também às exigências da Lei Eleitoral, bem como da Lei Complementar 173, sancionada o mês passado, que impõe novas restrições e novos cuidados para o gestor nesse período de pandemia. Em que pese, a lei foi apelidada de Lei de Ajuda Financeira a estados e municípios, mas ela também cobra contrapartida
por parte do gestor, seja estadual ou municipal. Até aproveitando esse tema, eu vi uma reportagem, eu não me lembro agora qual foi a cidade, mas é uma cidade aqui do interior de Sergipe, que tem que fazer uma conta se as ações que tenham contra a União teria que desistir das ações para poder ter esse auxílio, né? Se não me engano, é esse auxílio. E aí eu estava justamente essa discussão, porque a prefeitura não estava querendo aceitar o auxílio porque a ação judicial que tem teria um recebimento bem maior, né? Então não precisa a gente dizer a cidade, não vem ao caso, mas assim, a questão do gestor, né? E porque, mas assim, se coloca no lugar do gestor, eu tenho um auxílio que entra dinheiro agora em caixa, mas que eu preciso trabalhar com a minha sociedade que está passando por um problema financeiro, um problema de saúde, que eu preciso de recursos também para trabalhar. Porém, por outro lado, eu tenho que desistir de uma ação que pode me dar um recurso muito maior, que eu vou ter esse recurso, claro, mais na frente, mas o gestor ele não pensa somente no imediato, ele tem que pensar num todo. Então, é um grande desafio, né? Isso dá para o gestor tomar essa decisão, né? Então, é uma questão que a gente acaba levando muito, né, a pesar, porque às vezes eu fico brincando, jogar pedra é muito fácil, né? Mas estar do outro lado, né, para tomar umas decisões como essa é meio complicado, né? Sim, são decisões que precisam ser tomadas e levadas em consideração também a necessidade de se fazer fluxo de caixa. Por quê? É sabido que a grande maioria dos municípios brasileiros, e em Sergipe não é diferente, eles não têm uma receita própria, digamos assim, significativa, pujante, porque os impostos municipais eles não são cobrados efetivamente, e às vezes a cidade é bem pequena, não tem como arrecadar ISS, não tem como arrecadar o próprio IPTU, e com isso elas têm no FPM a principal fonte de receita. E o FPM é formado de parte do imposto de renda, que a União arrecada, e também parte do IPI. Se a economia está parada, então a redução desses impostos é nítida. Então vai afetar o bolo de recursos, digamos assim, que é feito que é arrecadado para depois transferir aos estados a título de FPE e aos municípios a título de FPM. Então, essa escolha que o gestor tem que fazer, na verdade, é para socorrer imediatamente. Então, a ação, às vezes, ela é maior, mas é uma ação futura. Então, e incerta, né? Porque às vezes ganha em determinada instância judicial, a União recorre. Então, um dos requisitos, uma das contrapartidas que a União impôs foi justamente essa, a de renunciar às ações que tem com a União. Evidentemente, aquele aquele ditado, né, que não existe café grátis. Né? Então, essa ajuda veio, mas veio também essa contrapartida. Não, é bem interessante também quando a gente fala nessa parte, né, Wanderson? Porque, assim, são cuidados que o gestor, principalmente o gestor público, né, que a gente estava falando um pouco dessa parte pública, tem que ter, porque o que acontece, como nós tivemos aqui um Papo 10, nós tivemos com o Marcos Alcântara também, falando sobre essa parte da licitação. Não é que chegou e avacalhou lá e vamos fazer a licitação de torto direito, não vamos fazer, né, não vamos fazer pesquisa de nada, o dinheiro está lá, é emergencial, vamos dar calamidade pública e pode gastar de qualquer jeito. É assim mesmo que se deve ser tratado. Então, são coisas que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Principalmente a gente que trabalha, aqueles contadores que trabalham nessa área pública, que tem que ter um cuidado nisso também, né? De orientação, justamente para o gestor, né? Junto com a procuradoria, né? Isso mesmo. A gente tem cuidado com nossos recursos próprios. E os recursos públicos, mais ainda. Então, o fato do município ou do estado receber esse auxílio financeiro, esse plus financeiro, não significa dizer que a execução financeira e orçamentária desse recurso foge às características habituais. Não. Pelo contrário, no caso do auxílio financeiro, os órgãos de controle, no caso o Tribunal de Contas, ele criou fontes de recursos específicas para esses recursos, para que o controle possa ser aprimorado, ou seja, aquilo que veio ser gasto de uma forma vinculada, e isso é
uma exigência do manual de contabilidade aplicada ao setor público, que os recursos eles tenham a fonte de recursos definida, que fará jus, que fará, digamos assim, a vinculação com a despesa correlata. Então, a gente lá no Tribunal de Contas de Sergipe tem o sistema SAGRES, que os jurisdicionados alimentam, e esse sistema é feito sobre uma matriz de base contábil. Então, o controle existe sim e é rigoroso. A gente já tem assistido do país afora diversas ações de controle efetuadas pelos tribunais de contas estaduais, a exemplo do nosso tribunal também, que já cruzou dados em relação, principalmente ao auxílio financeiro, aquele de R$600. Era isso que eu ia comentar agora, né? Então, que eu estava vendo... pessoas físicas, né? Então, esse controle não vai ser só sobre o auxílio financeiro que estados e municípios recebem, e sim como um todo. Né? E descobriu-se que o próprio Tribunal de Contas, que 6 mil servidores públicos, porque a gente tem a base de dados dos servidores públicos do Estado, por unidade gestora, ou seja, qualquer servidor público do município de Canhoba, de Telha, de Itabaiana, está na nossa base de cálculo. Então, se ele receber recurso, a gente tem como cruzar dados e saber que aquele servidor recebeu o recurso irregular. Então, foi um trabalho em conjunto feito com o TCE e a CGU. Por quê? Porque os órgãos de controle, eles hoje em dia se interrelacionam, né, para efetivar o controle, para fazer o controle mais eficiente. Então, a CGU e o TCE se uniram e descobriram esses servidores que receberam, supostamente, recurso legal. Até porque, assim, nós temos muitas pessoas que estão aqui que são da área privada, que nós temos os SPEDs, né? Nós temos os SPEDs, entre aspas, da parte pública, né? Então, foi justamente o SPED da parte pública que gerou isso. Então, isso me chamou muita atenção. Inclusive, eu estou até com a reportagem aqui do G1 Sergipe, falando que é justamente isso. Mais de 6 milhões de auxílio emergencial podem ter sido concedidos indevidamente a servidores públicos de Sergipe. E aí a gente vai muito nessa questão, né? Cadê a minha moral, né? São coisas, eu como gestor, né? Cadê eu como gestor? Eu tenho que providenciar internamente, verificar o que foi que aconteceu. Isso é um desafio também, porque as pessoas muitas vezes querem se aproveitar, né? E se aproveitar da situação. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas inventam renda porque quer pegar um empréstimo? Até eu estava comentando um dia desse com um colega, porque ele disse, o MEI foi pegar o auxílio emergencial, não conseguiu pegar porque deu que ele tinha declaração de imposto de renda acima de 30 mil. Claro, aí quando eu fui verificar, ele tinha essa renda, não é porque ele precisava financiar um negócio no banco, então inventou uma renda lá e agora não recebeu auxílio emergencial. Da mesma forma que o servidor público está recebendo esse auxílio emergencial, não espere muito tempo, porque isso também vai para a área privada também, né? Então, nós temos justamente essa fiscalização que vai chegar também na área privada. Porque a parte pública ela foi mais rápida, né? Então, ela foi mais rápida e já pegou isso daqui. Então, são situações que a gente tem que ter cuidado. E uma coisa bem interessante, Ivanderson, que eu gosto de falar na parte de gestão pública, quando eu estou muitas vezes fazendo algum trabalho com alguma prefeitura, alguma coisa assim, é a capacitação da sua equipe como um todo, no sentido das suas receitas próprias, né? Porque muitas vezes, principalmente o município, ele fica dependendo muitas vezes do fundo de participação, onde se você apertar um pouco, você aumenta a sua arrecadação com ISS. Uma coisa bem simples que se pode trabalhar muitas vezes na parte de folha de pagamento, a retenção do imposto de renda dos colaboradores, que fica como receita própria, né? Fica no próprio órgão, não vai para a Receita Federal. E quantas vezes não é feita a retenção como deveria fazer, faz a retenção um pouco a menor, e aí quando o servidor vai fazer sua declaração de imposto de renda, que inclusive o prazo é agora, dia 30/6, né? Então, vai fazer sua declaração de imposto de renda, o recurso vai para onde? Vai para a Receita Federal. Não fica. Né? Então, eu lembro muito de um determinado município que eu fui fazer um trabalho, e o prefeito estava reclamando que não tinha dinheiro para pagar os servidores. E eu disse, prefeito, o senhor tem certeza que está sem dinheiro para pagar os servidores? Tenho. Não tem como arrecadar, o FPM está passando. Eu digo, e essa obra aqui de construção dessa rodovia que está passando? Cadê o ISS dessa obra?
ele virou pro rapaz das finanças, ele disse, e é para ser retido para aqui, é? Então, quantos municípios perdem recurso de receitas próprias por falta de assessoramento ou até falta de treinamento da sua equipe, né? Então, tu como professor também, como gestor, então é bem interessante a gente trazer isso, né? Porque eu gosto muito de dizer o quê? A educação transforma as pessoas, né? E a educação, ela faz com que a gente mude a nossa forma de trabalhar, a gente mude a nossa forma de ligar. Agora também a gente tem que ter esse suporte, né? Então, eu acredito que é um dos grandes desafios, né? Se eu tiver errado, me corrija. Um desafio do gestor é ter pessoas justamente que sejam bem, que possam te dar um bom assessoramento, né? Veja, Rodrigo, na gestão pública não há mais espaço para amadorismo. Ou seja, o servidor público ele precisa ser capacitado, ele precisa estar antenado, ele precisa dominar aquilo que faz. Então, a gente tem uma frase que a gente utiliza muito nos nossos cursos, nas nossas palestras lá pelo Tribunal de Contas, que diz o seguinte: o servidor capacitado ele tende a errar menos. Então, nesse sentido, a gente percebe, a gente que acompanha a situação somente das prefeituras do estado de Sergipe há 2 décadas, a gente percebe que houve uma evolução muito grande. Hoje, o servidor público ele tem acesso a cursos, a treinamentos, o próprio Tribunal de Contas, né, que tem uma escola de contas que disponibiliza cursos gratuitos aos jurisdicionados, né, aos servidores de prefeituras, de câmaras, de vereadores, de secretarias estaduais, autarquias. São cursos muito bons relacionados a todas as atividades da gestão pública, que envolve a gestão pública, e eu considero que a criação da Escola de Contas foi um marco, porque passou a ter uma capacidade de treinamento muito grande envolvendo os servidores das prefeituras. Por quê? Porque é esse profissionalismo que deve ser obrigatório, a gente não via no passado. Então, o conselho que eu sempre dou ao gestor público é que se cerque de uma boa equipe. Cercar de uma boa equipe, cada um na sua área. Não existe aquela história de antigamente tu faz tudo, porque ninguém sabe tudo. Gestão pública é muito ampla, envolve diversos assuntos, diversas legislações, enfim, muitas peculiaridades. Então, o prefeito que se cerca de bons servidores públicos, servidores treinados, de carreira, uma boa assessoria, com certeza ele tende a ter problema de menos no futuro com os órgãos de controle. Não é isso mesmo. E só para ilustrar aquele assunto que a gente estava falando, acerca das receitas próprias municipais, eu lembro que eu fiz uma auditoria em uma determinada cidade bem pequena do nosso estado, assim que foi implantada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que incentiva também a arrecadação de tributos próprios. E aí o tribunal recomendou, no primeiro ano do mandato dos gestores, que implantasse a cobrança do IPTU, já que IPTU no interior cobrar IPTU é um palavrão, porque existe o reflexo político disso aí, né? Ou seja, eu vou perder a eleição, né, se eu for implantar IPTU. Eu lembro que lá na minha cidade tinha uma pessoa que dizia: o prefeito que cobrar IPTU aqui não se elege mais nunca. Por quê? Aí o que foi que, veja, é até engraçado isso aí. Então, nessa determinada cidade, a gente foi lá no mês de abril ou maio, não lembro bem, e a gente deixou a recomendação com o prefeito eleito, recém tomado posse. Olha, prefeito, a gente vai vir aqui no final do ano, então o senhor já tem que ter a legislação do IPTU toda apta, toda pronta, recursos, enfim, cadastro dos imóveis, tudo certinho. Aí eu estive lá no final do ano, para fazer uma auditoria ordinária e verificar isso aí. E ele implantou tudo que a gente mandou. Só que a lei que ele mandou para a Câmara, ele isentou quem recebe até 4 salários mínimos. Quase todo mundo. Ou seja, no interior pequeno. Aí eu lembro que ele gastou a época, em valores de hoje, algo assim em torno de 50 mil reais para implantar sistema, cadastro, tal. E tinha arrecadado 17.
Então, Aí você vê que é uma coisa também cultural, né? Na maioria das cidades, as pessoas não têm a cultura de pagar o imposto predial. Aqui em Aracaju, a gente não vê isso. A gente já tem essa cultura de se pagar. Mas no interior, infelizmente, é um desafio a ser superado. quer ver um grande desafio, Wanderson? Então aí, quando a gente chega e diz assim, um autônomo foi lá fazer um serviço, me deu uma nota fiscal, vixe, meu Deus, aí vou ter que pagar o ISS, então são coisas que acabam, né? Aí diz, não, então o preço não é mais esse, porque eu te dei o preço na minha mão, né? Então são situações que acabam gerando, que dá o reflexo em toda a sociedade, né? Então tem uma pergunta Perfeito. aqui, Wanderson, para a gente aí, como gestor, né? Como gestor, qual olhar eu posso ter nesse estado pós-crise? O que, que poderia dizer assim, qual a tua ideia no sentido de pós-crise como gestor? Qual caminho eu poderia trazer para mim? A gente costuma dizer que já virou até um jargão popular, de dizer que ninguém será o mesmo após essa pandemia. E eu espero que sim. Nós, como pessoas, esse tempo de isolamento, a gente cresça mais, a gente passe a dar valor a determinadas coisas que a gente, o corre-corre do nosso cotidiano, às vezes não permite que a gente valorize coisas simples e coisas pequenas que são tão salutares nas relações com seus familiares, com seus amigos. Ou seja, o mundo passou a ser mais, digamos assim, mais lúdico, no sentido das relações afetivas. E no tocante ao gestor público, no caso do municipal, ele está em final de mandato, né? Então aqueles que podem se reeleger sonham em 2021 melhor do que 2020. Porém, o que sinaliza os prognósticos que a gente vê para 2021 é mais um ano de crise também no setor público. Então, no caso dos gestores públicos estaduais, o nosso estado, que também passa por uma situação financeira delicadíssima em relação à frustração de receita e o gasto com previdência, que já vem de alguns anos totalmente fora de controle, né? Então, o cenário não é bom. O que ele precisa fazer é o que tem que se fazer sempre: tornar a máquina pública enxuta, porém eficiente, cortar gorduras, cortar gastos e priorizar. Eu costumo dizer que essa palavra é a que deve ser mais usada na administração pública, é prioridade. O que é prioridade? E aí a gente vê, nesse período junino, a gente está no período junino, a pandemia, digamos assim, praticamente acabou com as festas juninas. Como nordestino, como forrozeiro que sou, não gostei muito, né? Porque a gente Inclusive, ficou sem... Wanderson, eu vou te interromper porque a Edneuza comentou aqui se no final da live o senhor vai cantar, né? Porque diz que o senhor sempre canta, né? Edileuza de Itabaiana, grande figura, pessoa formidável. Um abraço, Edileuza. Como disse nosso Luiz Gonzaga, saudade, o meu remédio é cantar. Quem sabe, porque Edileuza é minha amiga pessoal, então ela é bondosa, digamos assim. Mas a gente teve uma oportunidade lá no Congresso, no evento de Propriar que a gente fez em março, de dar a nossa palhinha lá. Mas não foi forró, não, infelizmente. Forró é a minha especialidade. Então, eu estava falando sobre o forró, Rodrigo. Fiquei triste, né, porque nós não teremos forró esse ano. Mas, por outro lado, a gente passa a refletir coisas que eu digo em sala de aula, quem foi meu aluno sabe, que eu sempre bati nessa tecla, a questão da priorização dos gastos, ou seja, o poder público, eu acho que está na hora da gente repensar os gastos gigantescos em estruturas magníficas, em estruturas grandiosas para fazer festa com o dinheiro público. Eu acho que o poder público ele deve sim se preocupar com a parte cultural. Então, fazer São João, sim, mas fazer São João pequeno, com aquele quadrilha, forrozeiros e tal, aquela coisa... o pessoal da cidade, né, da terra, né? Agora, os shows de grande porte,
esses devem ser da iniciativa privada. Eu estava lendo semana passada uma reportagem sobre o prejuízo de cidades como Caruaru e Campina Grande, que na verdade são todas cidades do Nordeste que promovem São João. O ano de 2018, salvo engano, um cantor famoso, que eu nem considero forró, ele recebeu 500 mil reais para um show de 2 horas. Então, não me parece razoável uma cidade gastar um valor absurdo desse com um show de apenas 2 horas. Então, entendeu? Então, fora a estrutura de palco, de som, de tudo. Então, são valores estratosféricos que eu não sei se há esse retorno todo. Há quem diga que sim, eu tenho as minhas reservas. Eu acho que as festas de grande porte devem ficar por conta da iniciativa privada. O poder público fomentar a cultura com gastos modestos, mas culturais, que promovam a continuidade da nossa cultura regional, que é tão rica, que é tão linda, né? Puxando até isso, né, que é um desafio mesmo, isso que a gente está falando, é uma ação, né, do gestor nesse momento, assim, que teve para se tomar, e aí a gente acaba puxando, estou falando e me veio um insight aqui na minha mente. Se gasta 500 mil com isso, e no momento agora de pandemia, onde as aulas não podem ser presencial, quantos e quantos alunos não têm nem celular com pacote de dados para assistir uma aula que tem que ser online? Então, será que não é uma prioridade investir nisso, né, de dar o seu celular? Porque a gente sabe, a gente está na capital, é muito fácil ter acesso, a gente tem acesso, mas quantos e quantos interiores o pessoal não tem nem um celular que tenha como conexão? Então, a gente mesmo, eu sou professor também na faculdade, e nós temos alunos que mandam mensagem para a gente, professor, aqui não pega sinal, então vou ter que mandar o material depois, porque eu vou em tal lugar para pegar o Wi-Fi do vizinho. Então, são situações que acontecem e que muitas vezes a gente faz, não é que a gente faz, a gente não enxerga porque não está próximo da gente, né? Então, pessoal, vocês que estão acessando agora, nós estamos com o Papo DR de hoje, estamos com o Wanderson Melo, ele está falando sobre os desafios e ações do gestor em tempo de pandemia. E antes que eu esqueça, pessoal, agora sexta-feira agora, nós vamos ter um curso de Praticando o Simples Nacional, vai ser um curso que já está confirmado. Esse curso vai ser sexta e sábado, e esse curso vai ser eu vou ser o professor, e eu quero dizer um desafio para vocês que estão aqui na nossa live. Na nossa bio aí, da Dias Rosa, tem o meu canal de YouTube. Quem se inscrever no meu canal de YouTube até quinta-feira, na quinta nós vamos sortear, entre as pessoas que se inscreveram, uma inscrição no curso de Simples Nacional. Então, para você assistir o curso, vai ser sexta e sábado. Então, vai aí depois, quando terminar a live, agora não, certo? Quando terminar a live, vai lá na bio, né? Se inscreve no meu canal de YouTube, lá tem vários vídeos, inclusive esse vídeo aqui da nossa live vai ficar salvo lá também para vocês. Vocês podem assistir constantemente, podem compartilhar, porque o objetivo nosso é levar educação de qualidade para vocês. Então, Wanderson, com relação à gestão, são vários desafios que a gente tem que ter, né? Então, e assim, eu vou puxar um pouco, a gente começa a saber o seguinte, a pandemia veio, mas os órgãos de controle não pararam, né? De maneira nenhuma. Eu queria, lembrei, a gente vai falando e acaba lembrando de um fato pitoresco. Eu cheguei na minha cidade em determinado ano e a gente estava de prefeito novo, né? E aí eu perguntei a um amigo de infância, assim, informalmente, e aí, fulano, como é que tá o prefeito novo? Tá bem e tal? Aí ele disse, rapaz, ele tá pagando certinho e tal, agora é ruim de festa, viu? Pense no prefeito ruim de festa. Isso eu não esqueço nunca. Veja o critério que as pessoas utilizam para aferir uma boa gestão pública, né? Eu comecei a rir, não entrei no mérito e tal, porque não valia a pena, não era essa questão, mas eu sempre lembrei que eu utilizo isso aí, eu falo sempre, virou até um caos, né? A pessoa é ruim de festa. Mas, enfim, realmente os órgãos de controle não pararam. No caso do nosso Tribunal de Contas, a gente está de home office, né? A gente tem mecanismo para isso, né? Nosso sistema de informática é muito prático, é muito moderno, então a gente trabalha de casa. Inclusive, ações de fiscalização têm sido feitas até surpreendendo, tem um volume muito alto.
para você ter uma ideia, a gente, além desse caso aqui dos 6 mil servidores públicos, a gente tem feito controles de diversas ações desses recursos que estão chegando, as obras. Você tem o hospital de campanha que está sendo construído, que já foi construído, teve um acompanhamento muito de perto por parte do tribunal. O próprio Ministério Público tem atuado muito, que é também um órgão de controle. Então, o gestor precisa saber que, mesmo em tempos de pandemia, tem que andar na linha no que diz respeito à boa aplicação dos recursos públicos. Não, isso mesmo. E assim, o tribunal não parou, vocês estão lá, estão na luta, mas tu também como gestor, o CRC também não parou, não foi, Vans? Sim, não parou. A gente segue as determinações do decreto estadual. A gente não pode abrir enquanto repartição pública. Conseguimos, junto ao governo do Estado, tornar essenciais os serviços de contabilidade, ou seja, os escritórios, claro, mantendo os cuidados devidos, mas no caso do CRC, ele entra no critério de administração pública. Então, a gente está também de home office desde o final de março, né? Então, a gente tem renovado as portarias, mas os serviços também não pararam. A gente até divulgou os nossos dados dos nossos colaboradores. Eu vejo aqui que tem colaborador nosso aqui que entrou. Um abraço para a Marta, que eu vi passando. Marta é uma das nossas colaboradoras que estão de home office, ou seja, com o e-mail ligado, né, 24 horas praticamente, e também os celulares funcionais. A gente disponibilizou no nosso site e também nas nossas redes sociais os contatos. Às vezes as pessoas não têm o hábito de ir lá procurar, então a gente recebe quase todo dia, o contato de algum profissional querendo algum serviço, e eu direciono para o nosso colaborador responsável pela área específica. No caso, a gente está com o registro em funcionamento, cobrança, fiscalização, a nossa ouvidoria, nossa assessoria também, nossa assessoria de comunicação tem trabalhado muito para dar divulgação às nossas ações. Internamente também, nossa contabilidade, nossa assessoria jurídica, sempre para prestar um bom serviço à nossa classe, para não, embora estejamos na pandemia, o CRC não pode parar, e sempre busca prestar um bom serviço. Sem contar nas nossas lives, que a gente tem feito lives semanalmente, né? Tem tido uma resposta muito grande da classe. Esta semana, sexta-feira, né, com essa semana de São João, queira ficar um pouco complicada, mas a gente, na sexta-feira, tem uma live muito boa para a área pública, que é os reflexos da Lei Complementar 103, que é essa lei da ajuda financeira a estados e municípios. Então, como o município e o estado devem gerenciar esses recursos que estão sendo recebidos a título de auxílio pelo governo federal. Não, e eu gosto de dizer sempre... Um abraço ao nosso conselheiro Pierre, que eu vi ali, mandou uma mensagem, só que eu não vi a mensagem, não. Não, eu não vi a mensagem. Ele botou assim, eu tô vendo aqui agora: parabéns, Wanderson e Rodrigo, pela excelente live. Não, obrigado aí, Pierre. A Lana também falou aqui, ela escreveu pra gente falando que existe muito essa questão dos gestores públicos também, né? Ó, isso mesmo, Rodrigo, temos grandes números de municípios sem informação corretas e acabar até perdendo receita, né? Então e aí vem uma novidade também, né, Vanessa? Inclusive até está na minha enquete hoje, que é se o pessoal conhece o ICMS social, né? Que o ICMS social é uma nova forma nós temos de distribuição da arrecadação do ICMS para os municípios, né? Então que eu já estou debruçando com relação a isso. Então hoje mesmo a enquete que eu fiz no meu Instagram foi justamente como: você conhece o ICMS social, que é uma novidade que vai vir também para a parte pública, né? Que é justamente de aumento, né, de arrecadação na sua parte em si, né, com relação a alguns índices que devem ser cumpridos por parte do gestor público, que é também o Estado renovando, né, porque é muito polêmico essa parte de distribuição do ICMS entre os municípios, né? Às vezes tem ação que é questionando isso, tudo isso, e eu acredito que o ICMS social ele vai dar um pouco maior, um equilíbrio maior em relação a isso, para justamente, né, os gestores públicos, né?
Perfeito. No caso do ICMS, o ICMS tem critérios próprios, né, de rateio entre os municípios. Quem faz esse cálculo é o Tribunal de Contas, com dados extraídos da Secretaria da Fazenda referentes ao valor adicionado de cada município. E sempre há discussões, né, em relação a município A e município B, mas de forma que o tribunal sempre oferece o contraditório, né, e a ampla defesa antes de bater o martelo. No geral, a gente sempre consegue, digamos, fazer um cálculo justo e todos saem mais ou menos equalizados, né, após o rateio. Que é Não, muito né? E é interessante que esse cálculo vem justamente das notas fiscais, né? E que vem do valor adicional. Então, assim, ou seja, não é que é um cálculo somente feito de qualquer jeito. Então, é uma cadeia, né? Então, das notas emitidas... É específico, Rodrigo. Nós temos servidores lá especialistas nisso. Não é qualquer servidor que faz, não, né? Nós temos colegas especialistas nessa parte do cálculo do ICMS, que anualmente o tribunal efetua. Não, então é justamente isso. Então, assim, o gestor, eu gosto sempre de dizer assim, né? Então, o gestor ele tem que ter aquela visão macro, né? Ele não precisa ser especialista em tudo, até porque a gente não consegue ser especialista em tudo, né? Mas ele precisa ter um conhecimento amplo no sentido de saber o que está acontecendo, porque ele é o gestor, então ele vai gerir aquilo, e ter pessoas do seu lado, no seu braço direito, como a gente chama, né, popularmente, que sejam capacitados e que possam levar. Hã? Esquerdo também. Esquerdo também, direito, né? Direito e esquerda, eu esqueci desse detalhe, isso mesmo, direito e esquerda, para que possa justamente o quê? Levar, porque assim, as suas assessorias, as pessoas que estão nas suas pastas, elas são justamente o quê? São os membros da gestão, são os membros do gestor, né? Porque o gestor, ele passa, eu gosto de fazer a seguinte analogia, o gestor, ele passa a ser o olho, né, que todos os outros setores as outras pastas acabam levando para ele, e ele tem esse olhar como um todo para se tomar a decisão. Vamos por aqui, não vamos por aqui e tal. E ele toma a decisão, mas embasado em todas as informações técnicas que precisam ser levadas, né? Infelizmente, alguns municípios acabam colocando pessoas em gestões porque fazem com que aquele cara que me dá mais voto, não, então como ele me dá mais voto, então ele acaba assumindo alguma pasta e às vezes acaba tendo alguns problemas com relação a isso, né? É o critério político em detrimento do critério técnico, que a gente abomina muito. E você foi muito feliz nessa colocação, porque além das pessoas certas no locais-chave, o gestor também não pode descuidar de ter um controle interno bom e eficiente. Controle interno é obrigatório pela nossa Constituição Federal, mas não é ter a figura do controlador interno só. Ele tem que ter a figura e a estrutura necessária para trabalhar, com autonomia e com independência em relação às demais secretarias. Então, a gente percebe que grande parte dos órgãos ainda tem um controle interno acanhado, um controle interno sem estrutura. A gente costuma dizer controle interno de uma pessoa só. É impossível você fazer controle interno sozinho. Então, a gente tem batido na tecla, e o tribunal também tem promovido ações nesse sentido, de estruturação do controle interno, inclusive com carreira própria, para dar justamente essa autonomia, e que no organograma ele não esteja atrelado a nenhuma secretaria. A gente conhece realidades que o controle interno é uma assessoria da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Finanças. O que aí não tem autonomia nenhuma, né? Aí não passa autonomia nenhuma, né? Então são situações que tem que ter muito cuidado. O controle interno tem que estar no patamar superior, ligado diretamente ao gestor, no organograma da Prefeitura e do Estado. E ele precisa justamente, como bem colocado por ti, Ivanilson, ter essa visão também geral, né? Porque assim, ele vai ser especialista, porém também ele precisa de uma equipe para poder trabalhar junto, né? Porque também você não vai conseguir ter um controlador interno especialista em tudo, né?
Então, quantas De e maneira quantas nenhuma. situações nós temos? Então, são coisas Mas, que... mas a gente conhece, Rodrigo, bons exemplos de cidades, evidentemente, as cidades mais estruturadas de Sergipe, que têm um controle interno, digamos assim, aceitável. Uma parte que analisa a licitação, outra parte que analisa a execução orçamentária, outra parte que faz monitoramentos, auditorias internas. Então a gente costuma dizer que os bons exemplos devem ser propagados. Então, a gente também tem que fazer justiça. Eu conheço toda a cidade de Sergipe, né? Então, algumas têm sim um controle interno bem eficiente, implantado conforme a necessidade. Um, uma questão que eu achei bem interessante, que o Tribunal de Contas está de parabéns, foi justamente o índice de efetividade de gestão municipal, né? Então, com aquele índice a gente começa a ver, né, que a gente começa a ver como está o E município. é, e é GM. IEGM, eu gosto muito dele. Às vezes eu pego ele para verificar como é que está o andamento dos municípios. Por curiosidade, como cidadão, eu quero saber como é que está aqui e tal. Porque às vezes a gente que é professor também, tu sabe, às vezes o pessoal gosta muito de dizer, porque se tem que diminuir o imposto, porque senão não tem, a empresa quebra, tá? E quando você vê muitas vezes, a parte pública também existe possibilidade de terem incremento e muitas vezes não tem, não faz os seus investimentos como deveriam fazer, não tem uma interligação entre as áreas, né? E aí acaba tendo problema. Então, assim, o Tribunal de Contas mesmo está de parabéns com esse índice. Eu gosto muito dele, eu sou fã dele, de vez em quando eu fico comparando, Wanderson, de um município para outro. Esse município, assim, tal, como poderia ser? Porque como eu gosto muito de índice, né? Eu gosto muito dessa parte. Internamente, Rodrigo, internamente a gente tem esses dados mais detalhados ainda. A gente tem diversos índices que o próprio sistema faz para a gente, com gráficos, com, com estruturas, digamos assim, comparativas, tá? Então, a gente ressalta que esses índices do IGM e outros que o tribunal dispõe, eles podem servir também e devem servir para o planejamento municipal. Ou seja, onde a gestão merece melhorar, ela deve enfatizar qual área, deve canalizar recursos para outra. Então, a gente costuma dizer que uma gestão organizada é aquela que planeja bem. Planeja bem significa fazer os seus instrumentos de planejamento, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, de acordo com critérios técnicos, sempre ouvindo a população, sempre tendo um caráter participativo da população, ou seja, isso facilita também o controle social, porque cria na sociedade uma cultura de participar da gestão desde o início do orçamento. Então, se a comunidade participa da gestão, ela vai participar da execução também. Ou seja, então, ela vai ser um parceiro dos órgãos de controle, exercendo o seu controle social. É isso mesmo. Eu quero até aproveitar, Vanessa, que meu irmão, Geraldo, ele está assistindo e hoje é aniversário dele, certo? Então, ele está aqui Então, assistindo parabéns, conosco. Geraldo. Então, Geraldo tá lá. Muita paz e felicidades. Ele está assistindo ele lá, então tal. E assim, a Norma é uma parceira nossa. A Norma, ela trabalha com a parte de capacitação de recursos. Ela está comentando aqui que é muito importante esse compliance em si, tanto para as empresas como para a gestão pública, né? Wanderson, nós estamos chegando ao final, senão o Instagram já tá bem rápido, é um bate-papo que aí acaba, né? Então, assim, eu quero profundamente agradecer e vou anunciar o nosso próximo Papo DR. Então, pessoal, não esqueçam, vai lá na bio da Dias Rosa, tem lá o meu canal de YouTube. Quem se inscrever até quinta-feira, na quinta vamos fazer um sorteio de uma inscrição no curso de Simples Nacional na prática, que vai acontecer sexta e sábado, certo? O treinamento vai ser nos 2 dias. E o próximo Papo DR, que vai ser no dia de São Pedro, né? Dia 29, vai ser com nossa querida Lana Veiga, que está aqui com a gente, e a gente vai conversar sobre educação financeira. Então, nesse tempo de pandemia, aí vem justamente a gente controlar nossas contas. Então, Lana, ela vai conversar conosco na próxima segunda-feira, às 20h38, no nosso Papo DR sobre educação financeira, pessoal. Não perca, coloca aí na sua agenda toda segunda, às 20h38. Wanderson, eu quero te agradecer.
quero pedir um favor para ti também, Wanderson, e a todo mundo que está aqui. Vamos tirar, como sempre, a nossa foto. A gente tira a nossa foto, pega essa foto, coloca lá nas redes sociais, põe hashtag PapoDR, marca o Wanderson, marca a Dias Rosa, segue o Wanderson aí, que sempre vocês vão ter educação de qualidade. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente tirar a nossa foto. Tirei uma, deixa eu tirar outra. Então, pessoal, tira aí a foto, marca Dias Rosa, marca o Wanderson e põe lá, hashtag PapoDR. Então, pessoal, muito obrigado. Ó, Júnior está dizendo que está marcado na agenda dele todas as segundas. Joelson Júnior, de Estância, ele faz o seguinte, Wanderson. Quando chega de manhã, ele já manda para mim. Quem é o de hoje? Quem vai ser o de hoje? Manda aí, então, que eu quero disparar. Então, já está sempre... Júnior é membro da nossa comissão de jovens líderes contábeis. Ele está sempre conosco aqui, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês, o pessoal que está aqui participando. Coloque na sua agenda toda segunda-feira às 20h38. E, Wanderson, eu quero te agradecer profundamente por ter aceito esse convite, né? Então, foi muito bom estar contigo aqui, a gente ter esse bate-papo, é um bate-papo mesmo, né? Então, não tem essas formalidades, a gente falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sabe. Por isso que os temas eu digo para todos os palestrantes que fiquem à vontade em falar o que vocês querem. Então, assim, com isso, vou deixar para tu fazer as considerações finais e desde já eu agradeço profundamente. Eu queria agradecer, Rodrigo, a oportunidade de passar um pouco da nossa experiência e também o trabalho do CRC nesse período de pandemia. Dizer que o CRC está de portas abertas para todos os profissionais. E queria fazer um apelo, já que estamos na última semana para a entrega da declaração de imposto de renda, e muita gente ainda não entregou. Então, para que vocês façam a destinação de parte do imposto de renda devido para os fundos da criança ou do idoso que neste ano foi inserido. Então, são valores que não saem do bolso do contribuinte, ele apenas deixa de recolher tudo para a Receita e uma parte vai carimbada, digamos assim, para o fundo estadual ou municipal da sua escolha. Então, eu queria dizer aos profissionais para convencerem os seus clientes, para orientarem, e se tiver alguma dúvida quanto a isso, no nosso site a gente disponibilizou o contato de pessoas, membros do CRC, inclusive a coordenadora do PVCC, Lana Veiga, a próxima participante do Papo DR, ela está à frente disso, né, dessa campanha, junto com a Receita Federal, o governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju, para que a gente consiga, mesmo em período de pandemia, aumentar significativamente o valor das destinações. A gente não chama doação, a gente chama destinação, que é você destinar parte para um ato de amor, um ato de respeito aos idosos e às crianças do nosso Estado. Então, um forte abraço, muito obrigado, Rodrigo, e estou à disposição para qualquer intervenção, qualquer necessidade que a DR, a Dias Rosa, tiver para conosco. Ok, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Olha, fique em casa, só sai se for necessário, certo, pessoal? Se for de cima, porque nós estamos passando por esse momento, então vamos cuidar das nossas vidas e das vidas das outras pessoas também. Então a tecnologia, principalmente na nossa profissão, nos ajuda bastante, então dá para a gente trabalhar muitas vezes da nossa casa, tudo isso com reuniões, com aplicativos, e como tivemos até um papo DR falando sobre isso, né? Então, vamos cuidar das nossas vidas, porque logo isso vai passar, mas precisa que a gente faça algo hoje para que passe logo. Então, esse time depende da nossa ação que a gente faça hoje, pessoal. Então, depende muito da nossa consciência. E conforme eu disse, mas daqui a pouco nós vamos colocar também o Papo DR, essa edição, no meu canal do YouTube, que é Professor Rodrigo Dias Rosa. E se você fizer essa inscrição no canal do YouTube até quinta-feira, na quinta-feira vamos fazer um sorteio às 18 horas para ver quem é o ganhador do curso de Simples Nacional, que vai acontecer de forma online. O curso vai ser justamente sobre a prática de Simples Nacional, totalmente online. Você fica em casa e tem educação de qualidade para você. Então, um grande abraço, pessoal. Grande abraço, Wanderson. Um abraço a todos.